Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente fui convidada para contar uma história. Sou do Céu São Rafael e para toda a comunidade do Promorar, para todos os amigos. A história de hoje é a semente da verdade. Quando eu olhei o tema da história de hoje, que é um conto chinês, eu me lembrei quando eu era criança. A gente se reunia na casa dos primos, sentávamos todos e íamos contando as histórias. Histórias que talvez fossem criadas, mentiras, mas que na verdade eram histórias verdadeiras, né? Histórias do nosso dia a dia que trazia muito aprendizado. E a história de hoje é sobre um imperador e um menino chamado Tai. Numa terra muito distante, tinha um garoto chamado Tai. Esse garoto, ele vivia numa casinha bem simplesinha e o que ele mais gostava de fazer era cuidar de flores. Nossa, ele adorava. Ele conversava com as flores, tratava delas com muito carinho. Quando ele chegava da escola, a primeira coisa que ele ia fazer era cuidar, conversar com elas, regar as florzinhas. E lá no Império tinha um grande imperador, um homem muito sério, mas ele não tinha filhos. Muito entristecido e sabia que um dia ele teria que deixar o seu reino para um herdeiro, ele teve uma grande ideia. Ele decidiu convocar todas as crianças do reino para que, dentre de uma delas, ele escolhesse o seu sucessor. Aí, qual foi a ideia quando ele chamou todas as crianças? Ele daria a elas sementes. Então ele chamou, convocou todas elas e falou assim: olha, eu estou dando para vocês sementes para que vocês plantem e cuidem bem delas. O Tai, mais do que depressa, também se posicionou para que recebesse essa semente e talvez pudesse ser o sucessor do imperador. E aí eles foram todos cuidando da sementinha e ele falou: atenção, daqui 1 ano vocês voltarão com essas sementes e eu quero ver como vocês cuidaram dela e o que vai dar nesses vasos. Do resultado eu escolherei o meu sucessor. Tá, e mais do que depressa trouxe essa sementinha para casa e foi cuidando dela. E ele ia lá, e ele regava a sementinha, ele conversava com ela, bonitinha, você vai crescer, você vai germinar, eu tô cuidando bem de você. E toda vez ele ia lá, o ano se passou e a sementinha não germinou, a sementinha não cresceu. E o Tai, muito entristecido, foi correndo conversar com a vozinha dele. Ai, vovó, o que eu faço? Assim, eu cuidei da semente, eu tratei dela com todo amor e carinho, adubei a semente e não aconteceu nada. E agora vai ser um vexame. A vovó olhou para ele e falou: não, Tai, você fez o seu melhor. Quando chega lá, você apenas diz o que aconteceu. Ai, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu terei muita vergonha. Será que você prefere falar para o imperador que algum passarinho passou pela sua plantinha e comeu as flores? Não, vovozinha, eu não gosto de mentir. Então fala a verdade. O importante é você falar a verdade. Então Tai ficou aguardando o grande imperador. Aí chegou o grande dia. O imperador, parará, todas as crianças a qual eu dei as sementinhas, coloque-se aqui em fileira. E aí Tai pôde observar que todas aquelas crianças que o imperador deu as sementinhas, os vasos estavam todos floridos. Eram flores lindas, cores assim muito vibrantes.
o imperador, que era um homem muito inteligente, passou por uma, olhou, observou, não fez cara de agrado, muito sério. Ele foi andando, olhou para outra, pensou, não falou nada. Chegou no terceiro, ele também olhou, virou o vaso, pôs a mão na cabeça e aí ele se virou pro Tai. E você, querido? Cadê o seu vaso? Aí Tai pegou o seu vasinho, tão simplesinho, chegou até ele e colocou na frente do imperador. Quando ele ia falar com o imperador, ele estava tão emocionado e tão entristecido que ele se jogou no chão e falou: "Ah, meu senhor, me perdoa. Eu cuidei dessa planta, eu reguei essa planta, conversei com ela e ó, veja, não aconteceu nada, não germinou." E aí o imperador olhou para ele com um sorriso e falou assim: "Tai, não se apavore. Na verdade, todas as sementes que eu dei para você e dei para as crianças, eu queimei todas elas, para que vocês pudessem trazer o resultado verdadeiro. E o único que trouxe o resultado verdadeiro foi você. Porque talvez essas plantas tenham sido compradas, tenham sido pegas outras sementes para plantar, porque uma planta queimada, ela não germina, ela não dá flores. E você foi leal ao seu imperador. E agora eu determino que o meu sucessor por esse império todo será você, Tai, por ter dito a verdade." E aí Tai ficou muito feliz. Ele reinou nesse império por 30 anos e aprendeu uma grande lição, não só ele, como todos nós, que a verdade, por mais que ela seja feia e a mentira seja tão bela, a verdade ela tem que ser dita, porque com a verdade a gente consegue resolver conflitos, a gente consegue mostrar quem nós somos. Então a gente aprende essa lição, que a verdade, por mais feia que ela seja, ela tem que imperar, ela é a verdade. E aqui eu encerro mais uma historinha, mais um conto para vocês. Até a próxima!